poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Está entrando no ar mais uma vez o nosso programa Em Poucas Palavras. Eu quero agradecer a sua audiência, como já disse, e estou aqui novamente com o pastor Augustus. Olá, querido ouvinte, estamos de volta e tenho certeza que o programa de hoje, que vai ser sobre um tema palpitante, eu digo assim porque quem é que não fica doente, né, Nathan? Quem é que não fica doente? Sempre tem alguém doente. Sempre tem. E é um tema sobre o qual existem muitas perguntas, particularmente entre os evangélicos. Nós sabemos, né, essa questão de ficarmos doentes, e você e eu ficamos doentes, e o que na maioria das vezes é um transtorno, atrapalha o trabalho e o descanso também. E a coisa fica complicada quando algumas pessoas dizem que a doença é coisa de gente com falta de fé. Talvez você já ouviu isso, você não tem fé, por isso você está doente. Alguém pode dizer para você, talvez já tenha dito, olha, quem crê em Deus não fica doente de jeito nenhum. E quando fica, basta orar e nem precisa ir ao médico. Isso causa uma certa confusão quanto à origem das doenças, pois nos parece, a partir desse raciocínio, que a enfermidade é apenas uma questão de ter ou não ter fé em Deus. Se creio, sou uma pessoa sadia. De outra maneira, pela minha falta de fé, a doença vai me dominar. As origens e as causas das doenças. Esse é o tema do programa de hoje. Pastor Augustus, por que as pessoas ficam doentes? Nathan, a Bíblia nos diz que a doença faz parte daquele processo de morte que deu entrada no mundo quando o primeiro casal desobedeceu a Deus. A Bíblia nos diz que pela desobediência de Adão entrou o pecado no mundo e o pecado trouxe com ele a morte. E a morte, ela começa quando nós nascemos. Nós sabemos disso. O ser humano, ele vive um certo número de anos aqui nesse planeta e cada dia que se passa, ele se aproxima do seu fim. Então, nesse processo de degeneração, decaimento e finalmente morte, as doenças são uma realidade. Elas nos afetam, elas nos atrapalham, como você disse, elas nos afligem, elas nos entristecem, especialmente quando elas ocorrem em nossos entes queridos. Enfim, é uma realidade dura e cruel contra a qual nós temos que lutar. Algumas dessas doenças, como você falou, elas são, de fato, terminais. Elas são a causa imediata da morte de alguns indivíduos, né? Outros morrem de acidente, de outras causas, mas algumas doenças até acarretam, de fato, a morte. Então, a Bíblia nos diz que a humanidade toda, sem exceção, está sujeita às doenças, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo, não há um sequer, todos são pecadores. E o salário do pecado é a morte, e como parte desse processo do morrer, as doenças entram como sendo essa realidade inseparável. Então, é por isso que a doença não escolhe quem tem fé ou quem não tem. Você vai encontrar pessoas de muita fé, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas que podem passar por doença, e vai encontrar gente que não tem fé em Deus, que não liga para Deus, que não quer saber de Deus e tem a saúde de ferro, né? Inclusive Jó até questionou isso, né? Até já, no livro de Jó você tem esse questionamento aí. Bom Nathan, respondendo então a sua pergunta em mais detalhes. Eu creio em milagres, eu quero deixar isso muito claro. Eu creio que Deus cura hoje em resposta às orações do seu povo. Eu tenho alguma dificuldade com pessoas que dizem que tem o dom de curar, o ministério de cura. Quem sabe a gente faz um programa a respeito disso. Sim, aí, né? Do dom de curar. Mas fica para outra hora. Mas não quer dizer que eu não creia que Deus responde orações. Eu mesmo, durante o meu ministério pastoral, eu tenho orado por muita gente que ficou doente e, apesar de todas as orações que eu tenho feito por algumas pessoas, elas não ficaram curadas e, às vezes, por outro lado, também já orei por gente que ficou boa, né? Apesar todas as orações, pedidos e súplicas que a gente faz a Deus quando fica doente, é um fato inegável que muitos continuam doentes e, eventualmente, chegam a morrer, né? Acometidos de doenças e males terminais. A nossa experiência diz que às vezes há uma cura e às vezes não há.
Se você for numa capelania hospitalar, Nathan, por exemplo, de grandes hospitais de algumas capitais do país, e fizer uma pesquisa, você vai ver que há um número elevado de evangélicos hospitalizados por todos os tipos de doença que acometem as pessoas em geral. A proporção dos evangélicos nos hospitais acompanha a proporção de evangélicos no país, ou seja, doença não faz distinção religiosa, né? Ela não tem preconceito. Respirando pode acontecer. Pode acontecer. Para muitos evangélicos, e aqui entra na pergunta que você fez, né? Isso aqui é um motivo de dúvida e questionamento para muitos evangélicos, os crentes só adoecem e não são curados porque lhes falta fé em Deus. Mas, apesar do ensino popular de que a fé nos cura de todas as enfermidades, os hospitais e clínicas especializadas continuam cheios de evangélicos de todas as denominações, tradicional, pentecostal, neopentecostal, e sofrendo dos mais diversos tipos de males. Será que nós podemos dizer que todos eles, sem exceção, estão ali porque pecaram contra Deus, Nathan? Ficaram vulneráveis aos demônios e não têm fé suficiente para conseguir a cura? Eu acho muito difícil dizer isso, não é? Apesar de muitos tentarem argumentar sim. Pois é uma argumentação sem fundamento, né? É nesse ponto que muitos evangélicos que adoeceram, ou que têm parentes e amigos evangélicos que adoeceram, entram numa crise de fé. Porque ficam decepcionados com a falta de melhora ou com a morte de outros crentes fiéis e aí passam a não acreditar mais em nada, abandonam as igrejas e o próprio evangelho. Eu conheço muita gente. Eu também já tive a oportunidade de presenciar isso. Pois é, que ficou decepcionado porque ficou doente, orou e Deus não curou, ou então um parente ficou doente, orou por aquela pessoa, a pessoa morreu e então a pessoa que orou ficou desapontada, entra em crise de fé, abandona a igreja, abandona o evangelho. Outros até que ficam, né? Passaram pela decepção, mas fica na igreja, mas está marcado pela dúvida e pela incerteza. Eu acho que talvez a melhor resposta para dar a esse tipo de problema, esse tipo de questionamento, é mostrar que homens de fé podem ficar doentes, conforme a Bíblia e a história nos ensina. Deixa eu pegar alguns exemplos da Bíblia. A Bíblia, como um todo, ela mostra a história de homens de Deus cheios de fé que ficaram doentes e alguns até morreram dessa enfermidade. Um deles é o próprio profeta Eliseu. A Bíblia, e note que Eliseu, juntamente com Elias, foram 2 profetas do Antigo Testamento que mais fizeram milagres. Há uma concentração de milagres em torno do ministério dos 2. Bom, olha o que a Bíblia diz. Aqui eu vou ler 2º livro dos Reis, capítulo 13, verso 14. Diz assim: estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer. Já dizia que vai morrer. Mas peraí, mas ele não era um homem de fé? Ele não fez tantos milagres? Não era um homem que era um profeta de Deus, mas ele morreu doente. Ele morreu doente. E será que foi falta de fé a morte de Eliseu? Acho muito difícil. Outro exemplo, Timóteo. Paulo recomendou para Timóteo um remédio caseiro porque ele tinha problemas do estômago. Não é? Eu vou ler aqui o 1 Timóteo, capítulo 5, verso 23, quando Paulo escreveu para ele dizendo assim: não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, que seria uma sangria, né? Por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Nathan, presta atenção. Timóteo era um moço que tinha problemas estomacais e fora estes problemas, ele tinha frequentes enfermidades. Ele era companheiro de Paulo. Parece uma pessoa que sempre tinha padecendo alguma enfermidade. Por que Paulo não curou? Paulo não tinha fé? Paulo não tinha autoridade diante de Deus? Paulo não viu sinais e prodígios? Não era um apóstolo de Jesus Cristo? Por que o companheiro dele, o amigo mais chegado, que ele chama de filho na fé, vivia constantemente doente? É porque, embora fosse um homem de fé, Paulo não era para Paulo curar todas as doenças, porque a cura das enfermidades é uma coisa que é concedida por Deus. Deus cura quando Ele quer. Eu tenho certeza que Paulo gostaria de ter curado Timóteo, né? Inclusive, é possível que ele tenha orado, sim, por isso, né? E Deus não atendeu. Houve uma circunstância em que Paulo orou 3 vezes a Deus, no tal do espinho na carne, né? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, 3 vezes Deus
Paulo pediu a Deus que tirasse o espinho na carne e a resposta foi não. Finalmente Deus diz, a minha graça te basta, você vai continuar com o espinho na carne, embora com a graça. Eu me lembro aqui de outro caso, se não me engano, é o Erasto, isso mesmo, a 2 de Timóteo, capítulo 4, verso 20, onde Paulo registra a doença de Erasto, que era um amigo que ele mesmo não conseguiu curar. Olha o que é que ele diz, Erasto ficou em Corinto, desculpa, na verdade é Trófimo. Ele diz assim, Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Paulo deixando um companheiro seu doente, sem cura, na cidade de Mileto. À luz, debaixo dessas afirmações que a gente vê equivocadas, então Paulo era um homem sem fé, pouca fé, né? De pouca fé, né? O próprio Paulo já disse, né? Ele padeceu desse espinho na carne, e que alguns acham que era até a mesma enfermidade que ele menciona lá em Gálatas capítulo 4, verso 14. Olha o que ele diz aqui aos Gálatas. A minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto. Então, quando Paulo esteve na região da Galácia, ele estava doente. E essa doença, que ninguém sabe o que é, poderia ter sido uma tentação para os Gálatas, do tipo assim, puxa, ele é apóstolo de Cristo, mas está doente, não é? Que homem sem fé. Que homem sem fé, não é? Mas Paulo diz que eles, na verdade, não o desprezaram por conta disso, né? A gente menciona também Epafrodito, está aqui em Filipenses 2, 26 a 27, quando Paulo diz assim, Epafrodito estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, ele adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. A gente não sabe qual foi a doença de Epafrodito, mas ele, de fato, tinha ficado doente e mortalmente, não é? Sim. E depois ele ficou bom. Nós temos o caso de Jó, nós temos tantos exemplos, Esaú, que diz aqui, tendo envelhecido Isaac, o caso de Isaac, tendo envelhecido Isaac, já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, Gênesis 27:1, Isaac, o pai da fé, né, um dos patriarcas. Demonstra esse envelhecimento. Então, gente, paciência, não é? A Bíblia é muito clara, a doença e não ficar curado nem sempre é uma questão de fé. Nem sempre significa que a pessoa não crê em Deus, e nem sempre significa que a pessoa está em pecado. Às vezes Deus permite a doença para nos abater, nos quebrar, nos ensinar a viver contente mesmo em toda e qualquer situação e lembrar que Ele é o Senhor da vida. É isso aí. Gente, esse é um assunto muito interessante e nós queremos agradecer a sua audiência, o tempo que você passou nos ouvindo nesse tema. Certamente ele deve aparecer por aí em outras ocasiões, mas o importante é que nós conseguimos, pelo menos achamos, né, em poucas palavras, trazer alguma orientação para você. Nós agradecemos e esperamos você no próximo programa. Muito obrigado pela sua audiência, querido ouvinte. Eu disse e vou repetir, eu creio que Deus responde às orações e Ele pode curar você. Mas se Ele não curar, lembre, a graça dele lhe basta. Amém. Até o próximo programa. O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. Se você deseja saber mais sobre esse e outros assuntos à luz da Palavra de Deus, domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite. Será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Fone 3213-3320 www.pipg.org. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade.